Essa loucura é precioso, de dizer que não te quero, vou cantando as aparências. E contando as aparências, pessoas. E ignorando as evidências. Que evidências, pessoas? Que o ladrão do Hobbit pegou da gente. E nessa loucura de dizer que não te quero. Você esqueceu a letra, precioso. Esqueceu a letra, precioso. Eu não lembro a letra, precioso. Começa o programa, precioso. Eu sou surtado. Hi, peoples! Aqui quem nos fala é Sir Charles e eu vou falar de Tolkien até vocês ficarem tolkieneados, tá bom? É o quê? Já começa, a gente já começa com piada ruim no começo do programa. E hoje nós vamos falar de O Hobbit. Você já leu O Hobbit? Você já assistiu aquela adaptação horrorosa do Peter Jackson do Hobbit? Então, continua aqui com a gente, porque nós vamos fazer uma pequena reflexão vocacional sobre Bilbo Bolseiro. Não se esquece de se inscrever no canal, curtir, tá, gente? Por favor, se inscreve no canal, tá bom? Se inscreve no canal. It's very important for me, please. E, lembrando, no final do vídeo eu tenho uma piada ruim, hein? Prometo. Mas antes, K2! E aí, pessoal, fazendo mais uma vez aqui essa viagem no tempo para lembrar vocês de uma coisa muito boa que são os cursos da Faculdade Católica de Anápolis. Uma faculdade livre de ideologias, uma faculdade alinhada com a filosofia perene, uma faculdade onde você pode se preparar muito bem, tanto da forma acadêmica e educativa, mas também se preparando para o mercado de trabalho e também alimentando a sua fé, sabendo que você está livre de ideologias, livre de esquemas e com profissionais competentes, gabaritados e que vão te levar longe. A Faculdade Católica está agora com cursos EAD. Então, teve uma galera aí que viu o comentário e falou, como é que eu faço? A Faculdade Católica está com cursos EAD agora e muito cursos EAD. Ela está com administração, ciências contábeis, ciências da religião, gestão comercial, gestão de recursos humanos, gestão financeira, gestão pública, logística, marketing, pedagogia, processos gerenciais, relações internacionais, secretariado executivo bilíngue e teologia. Então, se você quer algum curso, tanto para você dar um direcionamento para você, estou acabando o ensino médio, que é uma faculdade que me permite trabalhar também, ou eu estou trabalhando e quero crescer dentro da minha empresa, ou ainda, eu já tenho minha faculdade, meu trabalho, mas queria estudar alguma coisa para me formar como pessoa melhor. Saiba que com os cursos EAD há uma flexibilidade possível para você fazer isso. Então, se você quiser saber um pouquinho mais, entra aqui na descrição, você vai encontrar tanto o link da Católica quanto os telefones, e eu recomendo você até dar uma passadinha lá no prédio, na secretaria, para estar conversando com os profissionais, tá bom? Então, saiba disso, existe uma faculdade livre de ideologias que vai te formar para o mercado de trabalho e vai te fazer não só um cidadão melhor, um profissional melhor, mas um cristão melhor. Faculdade Católica de Anápolis, um ensino perene. Então vamos falar de O Hobbit, que é um livro escrito em 1937 por J.R.R. Tolkien. O livro original chama The Hobbit, or There and Back Again. Em português brasileiro ficou O Hobbit, ou Lá e de Volta Outra Vez, né? E em Portugal se chama O Gnomo, que é Portugal, né? Eles têm que avacalhar com todo o título. O Hobbit, então, foi a história de John Ronald Tolkien, o autor de Senhor dos Anéis. Na verdade, é o primeiro livro que ele escreveu dentro desse universo da Terra-média, livro publicado. Nós vamos entrar aqui nas discussões com tolkienianos. Falta o seguinte, ele estava corrigindo prova e estava no escritório do vizinho dele lá, e o escritório dele tinha um carpete verde. E aí, do nada, assim, ele virou e notou que no carpete verde tinha um furo, um buraco. Ele olhou aquele buraco, parou um pouco, e aí veio na cabeça dele uma palavra estranha, que ele tinha essas coisas de inventar palavras, Hobbit. Ele olhou aquele buraco e pensou, In a hole in the ground there lived a hobbit. Numa toca no chão vivia um hobbit. Ele anotou isso numa folha em branco e guardou a folha. Alguns anos depois ele decidiu continuar essa frase e escreveu o livro Hobbit. Então, o Hobbit ele conta a história desse pequeno hobbit que vivia nessa toca no chão, chamado Bilbo Bolseiro. O Bilbo Bolseiro, eu acho que ele tem tudo a ver com o caminho vocacional. Quem assistiu a série Vale a Pena, Vale a Vida já me viu falando dele, mas eu quero trabalhar mais isso aqui hoje. Porque o Bilbo Bolseiro ele era um hobbit que vivia numa toca hobbit, no chão. E o que quer dizer uma toca hobbit? Não é uma toca de minhoca com sujeira, ele mesmo fala. Uma toca hobbit quer dizer conforto. Mas um belo dia aparece um mago e uma companhia de anões que querem levá-lo para uma aventura, para uma montanha solitária para roubar o tesouro de um dragão. É uma missão suicida.
e para levá-lo como ladrão. Vai lembrar aqui que o Tolkien, ele foi o Tolkien que é o criador do sistema de RPG, tá? A classe Ladino é por causa disso aqui, na verdade a classe Mago, toda a ideia. Você que joga RPG, você deve a Tolkien, ele que inventou essa bagaça, viu? Do grupo, da caravana com missão. Mas vamos lá, e aí chegou essa galera lá, o Gandalf estava mestrando a aventura, queria um Ladino, chamou ele pra ir, e eles foram pra aventura. O interessante do Bilbo é exatamente esse chamado. Porque ele é chamado para sair da situação confortável dele, da toca dele, do mundinho dele, para ir para outro mundo, outra realidade, ver outros povos e se confrontar por uma missão que não é dele. Afinal, se a Montanha Solitária foi tomada e os anões foram expulsos, o problema não é dos hobbits do condado, o problema é dos anões. Os anões que se lasquem, né? Mas o Bilbo, ele se vê nesse chamado a resolver o problema dos outros. Eu acho que o Bilbo tem tudo a ver com vocação. Eu acho que o Hobbit é um livro que trata de vocação. Quantas vezes nós estamos na nossa vida confortável, no nosso mundinho, com as mesmas coisas, e nós vivemos essa situação confortável e de repente Gandalf, ele tem muito essa visão do Cristo, né? Afinal, ressuscita, e aí o K2 vai falar pra mim no vídeo de 7 tipos de católicos, né? Falando do católico tolkieniano. Você sabia que Gandalf é Jesus? Esse aí é aquele católico que toda vez que ele vai conversar com você, ele vem e fala assim: sabia que o Tolkien era católico? Você sabia que o Senhor dos Anéis era uma obra católica? Você sabia que o Gandalf era Jesus? Que o Gandalf era Jesus. É o cara mais estiloso, que consegue parar no meio do trânsito, abrir os braços e gritar pros carros: You shall not pass! Né? Exatamente, o Gandalf, ele tem esse papel de o senhor que chama. E ele chama o Bilbo porque ele acha que Bilbo tem um importante papel a desenvolver nessa aventura. Nesse grupo de anões. É ele que procura. O Bilbo não tem ideia de quem é aquele mago, não tem ideia de quem são aqueles anões. Ele acha que o Gandalf é um mendigo. E eles propõem esse plano maluco. É claro que de início ele recusa porque ele sente medo de sair da situação confortável dele, mas ele acaba sendo compelido, e eu digo até por uma força maior, mais do que o espírito de aventura dele, eu diria por o Espírito Santo. E ele decide ir para essa aventura com esses anões. Eu sei que duvidou de mim. Eu sei que sempre duvidou. E você tem razão, eu penso muito no bolsão. Sinto falta dos livros, da minha poltrona, do jardim. É aquele lugar que eu pertenço. É o meu lar. Foi por isso que eu voltei, porque vocês não têm um lar. Foi tirado de vocês. Mas vou ajudar a recuperá-lo se eu puder. E a gente vai vendo ao longo da história que ele vai provando pra ele mesmo que ele é capaz. Acho que ele não é um hobbit pequeno. Ele salva o pescoço dos anões muitas vezes, afinal, foi ele que enrolou os trolls até o sol nascer, com as conversas. Foi ele que salvou todos os anões dos barris quando Thranduil, o elfo mais diva da Floresta Negra, os prendeu. Foi ele que fugiu com eles. Foi ele que matou as aranhas na floresta, na Floresta Negra. Não, já não é a Floresta Negra, é outra floresta lá. Enfim, a Floresta das Aranhas. Foi ele que matou as aranhas com a ferroada, e a espada dele ganhou o nome por causa disso. Foi ele que encontrou um anel, né, nas mãos do Gollum. Vai falar bastante pessoas. E ele que vai entrar dentro da caverna do Smaug, vai descobrir o furo na armadura do Smaug pra que o todo possa ouvir e contar pro cara que vai tirar a flecha. Isso tudo que eu tô falando pra você que só viu o filme não faz sentido. E é pra você ver tanto que é merda da adaptação de O Hobbit do Peter Jackson. Tanto que eu gosto do filme dos Senhor dos Anéis, eu não gosto do Hobbit. Mas enfim. E ele vai se desenvolvendo. E a partir do momento que ele vai se desenvolvendo, ele vai notando que a aventura fez com que ele crescesse. A aventura fez com que fosse colocado no caminho dele grandes desafios. E ele tinha que superar aqueles grandes desafios, e todas as vezes que ele teve que superar aqueles grandes desafios, foi colocado pessoas que o ajudassem. Então apareceram águias, apareceram elfos, os elfos de Valfenda, né? Se opondem quando os elfos do Floresta Negra. Apareceu um anel, apareceu... Né, que ainda não tinha essa conotação de pecado que vai ter no Senhor dos Anéis. O Tolkien não tinha essa ideia. O Tolkien não tinha ideia do que era um anel. Ele desenvolveu esse negócio depois. Ele andava meio às cegas, assim. O bichão era doido. E a própria colocação do Beren, o homem que vira urso lá, o metamorfo. E por fim, a vila dos homens, né? Todo esse pessoal que vai
ser colocado pra ajudar o Bilbo é a própria providência. O Senhor que chama, coloca pra enfrentar os desafios, dá força pra superá-los e traz pessoas que o auxiliam, né? E quantas vezes na nossa chamada vocacional, você é chamado pro seminário, você que é chamado pra casamento, você que é chamado pra vida religiosa, você é chamado que é pra vida profissional, você que é chamado... Cada um se vê, né? Chamado, tem comprometimento, tem desafios pra superar e ver pessoas maravilhosas, elfos, magos, no nosso caminho, que nos ajudam a enfrentar esses terríveis dragões e trolls e orcs que nos amedrontam, né? E a gente se sente tão pequeno, tão hobbit, né? Tão minúsculo, às vezes dá uma saudade do condado, né? De voltar pra minha casa onde tudo era melhor, mas eu preciso enfrentar isso. E quando eu finalmente conquisto o tesouro do dragão, eu percebo que é hora de voltar pro condado. Né? E então eu faço toda essa chamada, mas ainda sou eu. E quando ele volta pro condado, ele percebe que ele é maior do que isso tudo. Ele se percebe um hobbit maior. Daí que a gente já vê um Bilbo mais velho no começo dos Anéis de saco cheio, doido pra ir embora, né? Eu pensei em um final para o meu livro. E ele viveu feliz para sempre. Até o fim de seus dias. E tenho certeza de que irá, amigo. Adeus, Gandalf. Adeus, caro Bilbo. De volta para as montanhas. Realmente depois que nós passamos por todas as nossas peripécias aí e altas confusões do barulho, você acha que deve ter piada da sessão da tarde? Teve. O quanto a gente nota, mas eu estou maior do que eu era ontem. Né? Dá pra você fazer aí um desafio, um meme velho aí do 10 Years Challenge, né? Da minha própria crescimento espiritual. Uau, agora eu sou uma pessoa mais forte. Uau, agora eu sou uma pessoa mais sábia. Uau, agora eu sou um homem mais maduro. Uau, agora eu sou uma mulher mais paciente. Uau, quanto a gente pode crescer, né? Então, realmente, a chamada do caminhar de Bilbo Bolseiro é o caminhar de todos nós. E eu acho que todos nós podemos dizer: numa toca no chão, vivia um hobbit. Numa toca no chão, vivia um jovem vocacionado. Numa toca no chão, vivia uma jovem. Numa toca no chão, vivia... um profissional. Numa toca no chão, vivia um estudante. Numa toca no chão, vivia uma mulher. Numa toca no chão, vivia uma criança. Cada um tá aí na sua toca no chão e é chamado para embarcar numa caravana e seguir esse chamado e se realizar, enfrentar os desafios, auxiliar as pessoas que de repente ele achou que não tinha nada a ver com a vida dele, mas ele percebeu que ele faz toda a diferença, e no fim se sentir maiores do que eles mesmos. Afinal, lá e de volta outra vez. O Conto dos Hobbits, o Bilbo Bolseiro. Essa é a mensagem que eu quero deixar. E agora, uma piada ruim. Qual é a fórmula química da água benta? H2O. Meu Deus! Me morra! O Hora de Chá fica por aqui. Fica a sugestão, leia o Hobbit. Se você não leu, você é moleque, hein? E até o próximo programa e tchau!